Olá pessoal, saudações! Hoje vamos trabalhar com as reações orgânicas de adição. Se liga, reações orgânicas de adição são tradicionais dos compostos insaturados, compostos que têm a presença da famosa ligação pi, que é uma ligação fraca. Então vocês vão observar que os compostos que tendem a sofrer a adição são compostos insaturados com a presença de ligações duplas ou ligações triplas, uma ou mais do que uma. Beleza? E na reação de adição, uma substância é totalmente adicionada na outra. Observe o nosso esquema. Eu tenho uma molécula qualquer aqui com a ligação π. Ao reagir com a molécula genérica AB, você observa que A e B foram totalmente adicionados à molécula orgânica. Ou seja, um processo de adição, eu começo com dois ou mais reagentes e termino com um único produto, diferente da substituição, que a gente começa com dois reagentes, termina com dois produtos. Aqui é a adição, uma substância vai ser totalmente adicionada na molécula orgânica, beleza? E lembrar, os compostos que tradicionalmente sofrem os processos de adição são compostos insaturados. Vamos começar aqui com a bem simples, a hidrogenação de alcenos. O nome já diz tudo, hidrogenação de alcenos. Nós vamos reagir a alcenos com hidrogênio na presença de um catalisador metálico em pó, que pode ser níquel, platina ou paládio finamente pulverizado. É também conhecida essa reação de hidrogenação como reação de Sabatier-Senderis. Sabatier é o francês que percebeu essa reação ao deixar uma amostra de eteno em contato com hidrogênio. Depois acabou encontrando nessa amostra etano. O hidrogênio foi adicionado a ela. Aí seu assistente o ajudou a desenvolver essa técnica e ampliar essa síntese. Então ela é conhecida também como síntese de Sabatier-Senderis, mas é vulgarmente uma hidrogenação, que pode ser aplicada a alcenos, também a alcinos, a alcadinos, beleza? E olha como é fácil. E ela só é economicamente viável na presença de catalisador, finamente pulverizado, em pó. Pode ser níquel? Pode. Ou pode ser paládio, ou pode ser platina finamente pulverizado. Sim, são reações cujo mecanismo é eletrofílico. A entidade positiva é quem ataca primeiro a molécula orgânica. Olha como se processa a reação, é muito fácil. A ligação frágil dessa molécula orgânica é a ligação π. A ligação π facilmente ela vai se romper. Ao se romper, ela vai gerar duas valências livres, uma nesse carbono e outra nesse outro carbono. O catalisador vai acabar dissolvendo o gás hidrogênio e vai fazer com que essa molécula do gás hidrogênio sofra ruptura de ligação também. Vai separar um hidrogênio do outro. Então, usa a lógica, duas valências livres para cada dois átomos de hidrogênios. Então, você vai colocar um átomo de hidrogênio em cada valência livre. O resultado do processo, parcialmente nós teríamos isso. Depois os hidrogênios vão lá, entram em cada valência livre. Nós obtivemos um alcano. Então, hidrogenação de alcenos é nada mais nada menos do que um método de obtenção de alcanos. Para ficar mais claro, vamos fazer outro. Pegar outro alceno qualquer aqui, esse propeno, tratar com hidrogênio na presença de platina em pó finamente pulverizado e calor. Lembra, a ligação frágil é a ligação π. A ligação π vai quebrar facilmente, gerando valência livre nesse carbono, gerando valência livre nesse carbono. O catalisador dissolve o hidrogênio, faz essa ruptura acontecer, fazendo com que cada átomo de hidrogênio entre em cada uma das valências livres. Teríamos parcialmente isso aqui, depois os hidrogênios vão lá, entram em cada uma dessas moléculas. Obtivemos o propano, um alcano. Então, a hidrogenação de alcenos é um método de obtenção de alcanos e é um mecanismo via eletrófilo atacante. Quem ataca primeiro a molécula orgânica é uma entidade positiva. É muito importante a hidrogenação porque hoje em dia na indústria ela é utilizada para hidrogenar gordura, óleo para fabricar margarina. E ocorre esse processo de hidrogenação lá. Beleza? Então é uma reação de adição. Vamos para a próxima.
Feito a marcha, gente, chegamos na segunda. Halogenação de alcenos. O nome já diz tudo. Halogenação de alcenos. Vamos tratar alceno com halogênios. Cloro, bromo e iodo. Por que não o flúor? Porque essa reação acontece na presença de calor ou de luz e o flúor sendo adicionado a alceno gera compostos explosivos que irão ser destruídos no processo. Então, provavelmente, você só vai encontrar cloro e bromo. Iodo também, mas só que tem que lembrar, a reação com iodo também é muito lenta, talvez você não encontre, mas pode acontecer. E o resultado desse processo, da adição, dialetos vicinais. Então, eu vou ter moléculas de haletos orgânicos com dois halogênios em carbonos vizinhos. E o mecanismo continua sendo o mecanismo de adição eletrofílica. Quem ataca primeiro o substrato, a molécula orgânica, é a entidade positiva, é um eletrófilo. Olha exemplos. Vamos pegar aqui qualquer alceno. Está aqui o propeno. Tratei o propeno na presença de cloro, calor ou luz. Lembra, a ligação dupla tem uma ligação delas que é pi, que é uma ligação fraca. Ela vai se romper facilmente, gerando valência livre e valência livre. A molécula do cloro, vocês vão ver no mecanismo, ela vai sofrer uma ruptura. Não é bem assim. Mas aqui eu estou só completando a reação. Daqui a pouco eu mostro a verdade do que vai acontecer. Pensa assim para você obter o produto principal, o produto orgânico principal. Você vai quebrar a ligação π, gerando duas valências livres. A molécula do halogênio, você vai quebrá-la, gerando dois átomos do halogênio. Aí você só vai ter o trabalho de colocar um átomo de halogênio em cada uma das valências livres. Então, ó, quebrou as valências livres, você chegou nisso aqui. Em cada uma dessas valências, ó, cloro e cloro. Você obteve um dialeto vicinal. 2 dicloropropano é o produto obtido aí. Mais um para fixar. Olha esse outro. Alceno. Vou tratar esse outro alceno com bromo, presença de calor. Do mesmo jeito, a ligação π é frágil, ela facilmente se rompe, gerando valência livre nesse carbono, valência livre nesse carbono. Você imagina que a molécula de bromo, ó, sofra essa ruptura, você só vai colocar um átomo de bromo em cada valência livre. Então, ó, parcialmente teríamos isso aqui. Aí entra em cada valência livre um átomo de bromo. Teríamos aqui o 2,3 de bromo butano. Seria o nosso dialeto obtido. Beleza? Vou mostrar o mecanismo de uma dessas reações para você perceber o tipo de adição que é eletrofílica. Quem ataca primeiro é a entidade positiva. Beleza? Olha a mágica. Feita a mágica, gente, olha aqui o mecanismo de uma reação de halogenação de alcenos. Eles se processam de maneira análoga a esse aqui. Olha como é diferente esse mecanismo. Olha só. A molécula do halogênio ela vai reagir com a molécula de halogênio, do alceno vai reagir com a molécula do halogênio. Essa molécula halogênio ela vai tentar entrar na molécula do alceno sofrendo uma polarização, gerando temporariamente um complexo, uma estrutura que não vai demorar muito tempo de vida. Nesse complexo, você já observa o seguinte, uma polarização. A entidade que vai tentar entrar primeiro no alceno, ela é carregada positivamente, primeiro o halogênio, e o outro fica negativamente. Esse complexo dura muito pouco tempo de vida. Aí logo se obtém um carbocátion cíclico, esse íon, e o cloreto. É como se fosse uma reação ácido-base nessa primeira etapa. Então, sempre nessa primeira etapa, a molécula do halogênio vai tentar ser adicionada à dupla do alceno, gerando um complexo que dura pouquíssimo tempo de vida, do qual ó, esse halogênio é carregado positivamente, é o primeiro que está chegando na molécula orgânica, por isso que o mecanismo é via eletrófilo atacante. Na tentativa desse complexo se estabilizar, gera esse carbocátion cíclico e o cloreto. Última etapa, produto final. No produto final, o cloreto, que é o nucleófilo, ataca esse carbocátion cíclico pelo lado oposto. Ele não ataca pelo lado onde tem a carga, não. Para ele não ser atraído, ele ataca pelo lado oposto, entrando no carbono vizinho e assim se obtendo o dialeto vicinal.
A prova que o mecanismo é eletrófilo está aqui, ó. A primeira entidade química a atacar a molécula orgânica é uma entidade positiva, é um eletrófilo. Beleza? Vamos para a próxima. Feito automático, gente, chegamos agora na adição de ácidos halogenídricos a alcenos, com a finalidade de obtermos monoaletos orgânicos, ok? Um ácido halogenídrico é aquele ácido hidrácido derivado de halogênio. Ou vai ser o ácido clorídrico, ou clorídrico, ou bromídrico, ou iodídrico. Esses ácidos são adicionados totalmente a alcenos, seguindo a regra de Markovnikov. Que regra é essa? Markovnikov diz que o hidrogênio do ácido halogenídrico ele deve ser sempre colocado no carbono mais hidrogenado da dupla. Porque é lógico que esse carbono mais hidrogenado da dupla ele é o mais eletronegativo, ele acaba ficando com excesso de elétrons. Como o hidrogênio é o eletrófilo, ele vai buscar onde tem mais elétrons. Então, essas reações têm que seguir a regra de Markovnikov. Então, ó, um caso básico, nesse caso aqui vai ser indiferente a adição. Observa, tem um HCl, ácido halogenídrico, presença de alceno, reação de adição. Vai romper a ligação π, que é fraca, valência livre, valência livre. Vai acontecer a heterólise no ácido halogenídrico, gerando H+, selimentos. Olha o nosso eletrófilo. Quem ataca primeiro é o eletrófilo. Então, é uma reação de mecanismo via eletrófilo atacante. Olhe para a dupla. Esse carbono tem 2 hidrogênios, esse tem 2 hidrogênios. Então, tanto faz. Adiciono hidrogênio aqui, cloro aqui, pronto. Terminei a reação. Eu tinha parcialmente isso aqui, entra hidrogênio numa valência, cloro noutra valência, cloroetano, um monoaleto. Por que eu não precisei usar Markovnikov? 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Não existe um carbono mais hidrogenado do que o outro. Mas, se a reação fosse essa daqui, olha só, ácido halogenídrico, ácido bromídrico, reagindo aqui com o propeno. A ligação π vai se romper, gerando valência livre e valência livre. Mas agora eu tenho que seguir a regra de Markovnikov. Eu olho para o carbono da dupla, tem 2 hidrogênios, esse só tem um. Segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio do ácido deve ser colocado no carbono mais hidrogenado da dupla. Se você não seguir isso, está errado. Então, esse carbono tem 2 hidrogênios, esse só tem um. Então, obrigatoriamente, o hidrogênio do ácido tem que vir para cá. No ácido, ele vai sofrer a heterólise, gerando H+, Br-. Posso colocar o hidrogênio em qualquer lugar? Não. O hidrogênio tem que ser colocado no carbono mais hidrogenado da dupla. Esse tem um hidrogênio, esse tem 2. Então, o hidrogênio obrigatoriamente vem para cá e o bromo vem para cá. Resultando, ó, temporariamente eu teria isso. O carbono mais hidrogenado é esse, o hidrogênio vem para ele. E o halogênio vem para esse aqui. O 2-bromo-propano seria um monoaleto obtido. Vamos para mais exemplos, só para fixar melhor? Olha a mágica aqui, gente. Olha. Alceno hidrocarboneto com a dupla sendo tratado com ácido halogenídrico. A adição de ácido halogenídrico a alcenos. E segue a regra de Markovnikov. Lembrando que a π é uma ligação fraca, facilmente ela vai se romper, gerando valência livre aqui e valência livre aqui. O ácido halogenídrico ele também sofre uma heterólise, uma quebra aqui, gerando H+, Cl-. Eu posso colocar esse hidrogênio H+ em qualquer um dos carbonos? Não, eu tenho que seguir a regra de Markovnikov. O hidrogênio tem que ir para o carbono mais hidrogenado da dupla. Esse carbono não tem nenhum hidrogênio e esse tem um. Então, obrigatoriamente, o hidrogênio vem para esse e o cloro vem para esse. Resultado, parcialmente eu teria isso com a ruptura da ligação π. O carbono mais hidrogenado fica o hidrogênio, no menos hidrogenado fica o cloro. Obtemos um monoaleto, 2-cloro, 2-metil-butano. O próximo, ó, alceno, tratado com ácido halogenídrico também. Segue a regra de Markovnikov. Quebrou a ligação π, que é fraca, valência livre, valência livre. A molécula do ácido halogenídrico
sofre heterólise H+, iodo menos. Posso colocar o hidrogênio em qualquer lugar? Não. No carbono mais hidrogenado. Esse não tem hidrogênio, esse tem. Então o hidrogênio tem que vir para esse carbono e o iodo para o outro carbono. Resultado parcial da ruptura da π seria isso. Rompeu a π, eu teria isso daqui. Aí no carbono mais hidrogenado, o hidrogênio, no menos hidrogenado, o iodo. 2 iodo, 2 metilpropano seria o monoaleto obtido. Olha o mecanismo desse processo, como é fácil. Olha, pessoal, o mecanismo da reação de adição de halogenídrico. 3 etapas e bem simples. Na primeira etapa, a gente observa apenas a heterólise, a quebra heterolítica da molécula do ácido halogenídrico, ó, gerando o eletrófilo e o nucleófilo. Primeira etapa, cisão heterolítica, uma quebra desigual. Segunda etapa, olha a molécula orgânica, olha quem está vindo para a molécula orgânica, o eletrófilo. Por isso que é uma reação via eletrófilo atacante, porque quem primeiro ataca a molécula orgânica é o eletrófilo. Se eu ataco com o eletrófilo, eu gero entidade positiva, eu gero carbocátio. Segunda etapa, ataque eletrofílico ao substrato. O hidrogênio segue a regra de Markovnikov, ele vai para o hidrogênio mais hidrogenado, gerando o carbocátio. Terceira e última etapa, produto final, reação do carbocátio com o nucleófilo. Normalmente, o que é mais aceitável é a reação do carbocátio com outra molécula do ácido, que é muito mais fácil esse carbocátio reagir com outra molécula do ácido do que pegar exatamente o nucleófilo que sobrou da primeira ruptura, já que existem aí milhões e milhões de moléculas do halogênio, do ácido halogenídrico, perdão, e do alceno. Então, o mais correto seria a reação com outra molécula do ácido halogenídrico, mas em alguns livros você encontra exatamente o nucleófilo da primeira etapa. A probabilidade é pequena, mas mesmo assim você consegue interpretar que a terceira etapa é o produto final, a reação acaba. Reação do carbocátio com o nucleófilo, obtendo-se o produto final. Mas quem primeiro atacou a molécula orgânica? Olha, se quem primeiro ataca a molécula orgânica é o eletrófilo, mecanismo via eletrófilo atacante. Beleza? Bora para a próxima. Feito automático, gente, vamos para outra reação em alcenos, é a reação hidratação de alcenos. É a reação de alcenos com água e ocorre em meio ácido. Toda vez que você for hidratar um alceno, o meio tem que ser ácido. E o produto vai ser um álcool. E ela segue a regra de Markovnikov. Então é bem parecida com a adição de halogenídrico. Por exemplo, ó, esse alceno tratado com água. Hidratação de alceno. Lembre, a água sofre sua autoionização se rompendo assim, H+ ou H-. A ligação pi é fraca, tem a ruptura, gerando valência livre, valência livre. Se segue a regra de Markovnikov, eu posso colocar o hidrogênio em qualquer carbono da dupla? Não. O hidrogênio deve ser colocado no carbono mais hidrogenado da dupla. Esse carbono da dupla só tem um hidrogênio, porque esse tem 2, então o hidrogênio vem para esse. Ó. Eu trago o hidrogênio para esse carbono e a hidroxila para esse aqui. Então, ó, parcialmente teríamos isso aqui. Obedecendo Markovnikov, o hidrogênio vem para o carbono mais hidrogenado, a hidroxila para o menos hidrogenado. Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Então aqui seria o propan-2-ol, seria o álcool obtido nesse processo. Para quem não entendeu, mais um exemplo. Se eu tivesse esse alceno aqui, e tratasse com água, estarei promovendo a hidratação desse alceno. Como é que você processa? Lembra, a água você sempre vai romper assim, ó. H+ ou H-. A ligação dupla tem a ligação π, que é a ligação fraca, se rompe, valência livre aqui, valência livre aqui. Posso colocar o hidrogênio em qualquer lugar? Não, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Esse não tem hidrogênios, e esse tem. O carbono mais hidrogenado da dupla é o mais eletronegativo, é o que tem excesso de elétrons. Por isso que o H+ tem que vir
para ele. Então, parcialmente, teríamos isso aqui, com a ruptura da pi. Teríamos isso. O hidrogênio deve ser colocado no mais hidrogenado, a hidroxila no menos hidrogenado, obtendo esse álcool. Continuamos com a reação via eletrófilo atacante. Quem ataca primeiro é o H+. Beleza? Vamos para outra. Pessoal, chegamos agora numa reação bem interessante, a reação anti-Markovnikov ou reação de Karash. Se ela é anti-Markovnikov, ela é contrária a Markovnikov. Markovnikov dizia o seguinte: na adição de ácido halogenídrico, alcenos, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Se ela é contrária a Markovnikov, essa reação de Karash, ela vai mandar o hidrogênio ir para o carbono menos hidrogenado. Mas ela é bem limitada. Ela só pode existir se a adição do ácido for do ácido bromídrico. É exclusiva com a adição de ácido bromídrico na presença de peróxido. Só acontece com o HBr na presença de peróxido. Não pode ser o HCl, nem o HI, nem o HF. Tem que ser o HBr na presença de peróxido. Ela é bem limitada. Nessa situação, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado da dupla e o mecanismo muda. O mecanismo fica sendo via radical livre. Em Markovnikov, o mecanismo era via eletrófilo atacante. Quem ataca primeiro o substrato era a entidade positiva. Agora não. HBr na presença de peróxido gera radicais livres. Então quem vai atacar o substrato primeiro vai ser um radical livre. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, temos esse alceno. Aí, ó, exclusivo. Eu só posso tratar com o HBr na presença de peróxido. Eu posso simbolizar o peróxido assim, ó, porque no peróxido eu tenho a associação de oxigênio ligado a oxigênio aqui, radicais orgânicos quaisquer. Ou então eu escrevo o nome peróxido. Você viu lá, HBr na presença de peróxido reagindo com um alceno, olha a dupla aqui, hidrocarboneto com dupla, alceno. Reação de Karash é o efeito peróxido. Ela é contrária a Markovnikov. Muda até o mecanismo. Markovnikov manda o hidrogênio ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Karash, o hidrogênio vai para o menos hidrogenado. Então, HBr na presença de peróxido, efeito peróxido, reação de Karash. Imagina, tem a ruptura da pi, valência livre, valência livre. Tem a ruptura aqui na molécula do HBr, só que agora é anti-Markovnikov. No lugar de eu trazer o hidrogênio para o mais hidrogenado, eu trago o hidrogênio para o menos e o halogênio para o mais. Então, ó, a reação parcialmente seria isso. Karash, efeito contrário, hidrogênio no menos hidrogenado, halogênio no mais hidrogenado. Então, fixando, ela só vai acontecer com o HBr na presença de quem? De peróxido. E o mecanismo muda, ele passa a ser via radical livre. Vou mostrar ele para vocês. Feita a mágica, gente, está aqui o mecanismo da reação de Karash, da reação Markovnikov. 4 etapas, eu vou mostrar para vocês porque ele é radical livre. Lembra? Quem classifica o tipo de mecanismo da reação é a primeira entidade química que ataca a molécula orgânica. Se você procurar a molécula orgânica aqui, tirando a seção do peróxido, que é orgânica, olha a molécula orgânica aqui. Quem é que ataca primeiro? Radical livre. Por isso que é via radical livre. Vamos interpretar cada uma das etapas? Olha, a primeira etapa desse mecanismo, eu tenho uma homólise da molécula do peróxido. A molécula do peróxido ela tem uma quebra homolítica, gerando radicais peroxilas derivados do peróxido. Na segunda etapa da reação, o radical do peróxido reage com HBr, com ácido bromídrico. Se na minha reação tem radical, eu vou criar novos radicais. Então, como o radical reage com HBr, promove quebra homolítica aqui, gerando o radical atacante, ó. O bromo aqui, radical atacante. Terceira etapa do processo. A molécula orgânica está aqui, ó. Ataque do radical livre ao substrato. Como é Karash, Markovnikov, ele vai para o carbono mais hidrogenado e gera um radical orgânico. Quarta e última etapa, obtenção do produto final. Reação do radical orgânico com outra molécula do HBr, porque é a maior probabilidade. Nessa outra reação aqui, ó, radical, homólise de novo. Quem é que vai entrar nessa valência livre?
hidrogênio. E esse radical livre vai continuar atacando uma outra molécula do alceno que ainda não foi atacada e assim sucessivamente até consumir tudo. Então, o mecanismo, você consegue identificar que tipo de mecanismo você tem, porque em primeiro ataca a molécula orgânica. Procurou a molécula orgânica, achou. Quem é que está atacando primeiro a molécula orgânica? Um radical livre. Se quem ataca primeiro é um radical livre, mecanismo de adição via radical livre, que é a reação de Karashi. Beleza? Até a próxima!